A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação, nessa tarde de quarta-feira. Hoje é dia 8 de novembro de 2017, agora são 16 horas e 30 minutos. E hoje aqui no programa nós vamos bater um papo sobre o projeto integrador Produção de um Kart Elétrico do curso de Engenharia Mecânica. Para falar sobre isso, recebemos aqui o professor do curso de Engenharia Mecânica e o aluno. Então, André Chataloff, professor, e o aluno Matheus Reis. Boa tarde, meninos. Sejam muito bem-vindos ao programa. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. É muito bom ter vocês aqui. A gente sempre tem na quarta-feira ou o curso de Engenharia Mecânica ou o curso de produção, normalmente, né? E é sempre bom, a gente sempre expõe vários conceitos aqui dessa área, vários projetos e tudo mais. Então, esse semestre, vocês receberam, os alunos de mecânica aí, receberam um desafio. Conta aí pra gente que desafio é esse, como que surgiu e tudo mais. No caso, a gente teve, assim, um certo desafio com a matéria que a gente teve no semestre para a gente pôr em prática isso. Aí, nesse desafio, teve algumas dificuldades e tudo, e a gente chegou, assim, na ideia de construir um kart elétrico. Muito bom. Então, o desafio do semestre, né, do projeto integrador, todo semestre a gente tem lá na América, o desafio de vocês é construir um kart elétrico. Isso. É que assim, só para assim, alavancar, né, essa ideia desse projeto, eles estão tendo uma matéria de estruturas. Então, tudo que abarca estruturas, a gente procura reunir num único semestre. Então, eles estão estudando desde cálculos estruturais em si, resistência dos materiais, e com isso eles vão cruzar essa informação de resistências mecânicas e os tipologias de matéria-prima e materiais que eu vou usar para a confecção de algo, de um produto. E como nesse caso eles adotaram um cárter, então o foco é saber para cada lugar do automóvel qual a melhor matéria-prima para se tornar mais leve e resistente ao ponto de atingir o desafio de fazer um carro super competitivo. Muito bom. E como que surgiu essa ideia, Matheus? Como é que surgiu a ideia de fazer um kart elétrico? Por que um kart elétrico? Assim, a ideia, como ele havia dito, de a gente poder botar em prática o que a gente estava aprendendo no semestre e o desafio de ser elétrico, né? Porque nada melhor que você já estar fazendo uma competição, já competir mais um pouco e deixar aquilo melhor ainda. Então a gente estava botando em prática o que a gente estava fazendo e isso assim ainda a gente estava aprendendo mais do que a gente aprendeu no semestre. Então foi uma demanda que veio de fora, alguns competidores. Quem que trouxe essa demanda para vocês, essa necessidade? Foi um amigo nosso, inclusive ele é piloto, né? Ele tem uma autopeça e tudo mais. E no caso, ele nessa prática, ele teve algumas dificuldades com o kart em si, o chassi, a demanda do kart e tudo isso, né? E aí ele pediu pra gente, assim, jogou assim pra gente fazer alguma coisa pra melhorar o chassi em si e tudo mais. Aí a gente deu ideia pra ele também do kart elétrico. Ah, muito bom. Então foi um piloto, alguém que já dirige kart e tal, que teve algumas dificuldades com o carro, pensou que poderiam ser melhoradas e que então vocês apresentaram a proposta do kart elétrico que poderia resolver os problemas que ele tinha. Isso. Excelente, muito bom. O André estava falando que vocês usaram conceitos de estrutura e os cálculos, né? Que na verdade é para isso que serve o projeto integrador mesmo, para colocar na prática os conceitos que você aprende, tudo, né? No semestre. Que tipo de conceitos da engenharia que você já aprendeu, que você está aprendendo no semestre, você consegue visualizar ou você consegue aprender na prática, ver como isso funciona no projeto do kart? Em questão assim da escolha do material, em questão dos cálculos de quanto aquele material vai aguentar, a gente fez vários experimentos de dureza, a gente fez cimentação e todos esses testes assim que a gente teve no semestre, né? Esses cálculos a gente botou em prática para escolher o material, saber onde soldar, por exemplo, algum corte, alguma dobra e assim mais na questão de cálculo mesmo para resistência do material mesmo.
Muito bom, que como o André tinha falado, é um dos conteúdos semestrais, a questão de resistência dos materiais, não é? Isso, é que cruzando, né, com essa matéria da resistência em si, eles têm que identificar os tipos de materiais que a gente tem disponível no mercado. Então, quando eles estão olhando ali a questão da dificuldade inicial do kart, a gente vê que um competidor, ele viu que tinha algumas partes do kart que estavam tendo quebras, estão tendo alguns defeitos, e ele precisava corrigir aquilo. O cara não entende de material, não entende de estrutura. Então, ele pega o apoio de um suporte de uma empresa de engenharia, no caso, foi a equipe de engenharia, e aí eles estão abraçando essa ideia. Então, eles tiveram que estudar, por exemplo, o aço. Como que o aço funciona? Quais são os tipos de tratamentos térmicos? Qual que é a dureza? E o que, que a dureza vai fazer? Vai deixar o material mais mole, mais duro? Eu vou ter mais facilidade de dobrar? Eu vou precisar ter uma... Qual resistência? Porque ele está falando, né? Estava comentando aqui, a gente estava conversando um pouco antes, que o kart, como não tem assim muitos amortecedores e tal, ele tem que ter uma flexibilidade estrutural maior. Então, todas essas variáveis, você pode até colocar, Matheus, o que, que você viu assim de dificuldade, né? Para a escolha desses materiais. Assim, a dificuldade que a gente teve na escolha do material em si foi o amortecedor. Porque tudo que a superfície do asfalto transmite no kart é todo no chassi. Então a gente precisa assim, de um material resistente, mas ao mesmo tempo, como a gente pode dizer, flexível. Para ele absorver um pouco esse impacto e não rachar. Ou seja, se ele for muito rígido, ele, de alguma maneira, o material vai estressar logo, e assim vai criar rachaduras, e assim vai romper. Então ele precisa ter ali um nível de flexibilidade, não pode ser tanto igual uma mola, senão ele vai pular, né, que nem um cabrito, mas ao mesmo tempo tem que resistir à prova, não é isso? Isso. Muito bom. Antes a gente estava falando, né, da questão do rendimento, e a demanda surgiu, né, de um piloto, de alguém que já dirige kart. Qual que é o diferencial do kart que vocês estão desenvolvendo, né? Vocês estão tentando desenvolver um kart aí que rende mais, que é mais produtivo aí no sentido que, de repente, usa menos motor? Como que funciona a questão do kart? Qual que é o diferencial de vocês? Por que vocês estão... o que vocês estão fazendo para que o rendimento dele seja melhor do que o kart que o piloto, por exemplo, já tinha? Assim, a ideia principal mesmo foi a gente melhorar o chassi dele, o material do chassi, para que ele não crie, como a gente diz, rachura, para ele prolongar o tempo de uso e tudo mais. E no caso também as competições, né? Por ele ser um kart elétrico, que isso tudo também... Seja leve, né? Seja leve, você tenha uma certa flexibilidade, você consegue melhorar a velocidade, desempenho. Isso tudo que a gente está tentando melhorar no kart. E, assim, a princípio mesmo a estrutura e agora o motor e a bateria, que a gente tá com outro projeto também pra gente construir isso e ter o kart andando já. Muito bom, excelente. Acho que, por exemplo, a parte de ser elétrico, né, é um dos principais diferenciais, não é? Sim. Quantos karts elétricos, por exemplo, é comum de ver kart elétrico? O que nós estamos vendo, Raiz, é o seguinte. Nós vamos observar que as próximas gerações, olhando o que está acontecendo hoje na Europa, a gente tem aí já países que estão adotando, a partir de 2030, a adoção plena do carro elétrico. E estão deixando de lado o diesel e o combustível, gasolina. Então, o que acontece? Nós vamos viver, daqui a uns tempos, com carros elétricos. Então, todas essas competições, o kart também vai entrar nesse ritmo. Por quê? Por causa da poluição, por causa do processo ambiental. Então, tem esse apelativo e essas competições elas vão caminhar por esse lado. Agora, um lado interessante, que aí o Matheus pode falar e observar, é que eles tiveram que pegar, por exemplo, a estrutura e fazer a estrutura do kart. Então, eles tiveram que comprar tubulações cilíndricas, e eles tiveram que justamente fazer toda a modelagem desse tubo, dobrar, fazer soldas, ou seja, eles fizeram toda a estrutura que a gente chama, que é a base da carenagem, né, do kart. Então aí ele pode contar, né, Matheus, a experiência que ele teve e o que ele viu, né, da prática com relação a essa relação desse trabalho. Assim, a dificuldade mesmo foi a escolha do material. Aí depois vem os cálculos, onde a gente ia dobrar, o que a gente ia usar para dobrar, a solda, o tipo de solda que a gente ia usar para soldar, onde seriam os cortes, os tipos de cortes para solda, melhorar um pouco a estrutura em si. E depois disso a gente vem a parte dos cortes, da dobradura e no final a solda, né? Aí depois vai vir outro tratamento térmico, a pintura, e nisso a gente vai indo e
tem toda a parte da direção, a parte dos freios, toda a parte da carenagem, do motor e da bateria. E nisso a gente está caminhando. Além da cimentação, vocês fizeram outros tratamentos térmicos, por exemplo? A gente fez o da têmpera. E como vocês mediram a qualidade dessa têmpera? Como foi o resultado? Se foi esperado ou não? Vocês tiveram que fazer um estudo sobre a curva, né, TTT, o processo justamente da relação de transformação com relação à temperatura e o tempo. Como que vocês trabalharam isso? O que você percebeu disso tudo? Eu percebi que, assim, o material em si, se você faz um tratamento desse térmico nele, você pode deixar ele tanto mais mole quanto mais duro. No caso, a gente fez dois tipos. A gente fez com aço 1020 e a gente fez outro com uma mola que também era aço 1020. A gente pesou, a gente usou a mola como balança, fez um peso nela e a gente teve a ideia, a gente viu que ela deformou um tanto. A gente mediu aquela deformação, aí a gente tratou ela termicamente e depois de todo o tratamento a gente pesou de novo o mesmo objeto e a gente viu que ela ficou bem mais dura. Esse teste trouxe a dureza dele. E a outra a gente fez a dureza Brillium, né? Brillium. Com uma prensa que a gente tem no laboratório. No segundo material, né? Que seria o do aço 1020. Muito bom. Tudo aí entrando nos conceitos de resistência dos materiais, não é? E vocês estão percebendo que muitas propriedades da matéria e tecnologias eles estão aplicando assim e absorvendo isso com naturalidade. Isso que é importante, porque ele está começando a saber aonde usar e por que usar toda essa bagagem que ele está aprendendo. Então, quer dizer, a tendência, pelo que a gente percebe desse estudo, né, mais dinâmico que a gente está usando, a metodologia ativa, é que ele vai carregar isso pro resto da vida, né? Então, quer dizer, não vai ficar preso ali nos livros ou uma decoreba para uma prova, né? Então, esse que é o diferencial. E já vai para o mercado de trabalho com uma experiência bem prática, né, Matheus? Você está no segundo período? Estou no segundo período. Então, pensa, segundo período tem vários aí. Qual que é o total, André? São 5 anos, são 10 períodos. 10 períodos. No segundo, você já está fazendo um carro, já está tendo toda essa experiência. Com certeza, acho que o André vai concordar plenamente, a gente que sai um profissional completamente diferente, não é, André? Pensa o profissional de segundo período fazendo esse tipo de prática e tudo mais. Acredito que depois de 10 períodos fazendo trabalhos como esse, né? Se no segundo período a gente tem um projeto integrador, que é um kart elétrico, imagina no 10º, né? Essa galera aí vai estar realmente inovando, criando coisas. E com o diferencial que eles trabalham em equipe. Então, lidar com equipe, fazer a coordenação disso, se no caso a gente orienta que a equipe tem um líder, então ter uma liderança, ter os liderados, o comprometimento de todos eles para o resultado acontecer e aparecer. Então tudo isso são coisas que pesam na balança, até na relação do comportamento, a maturidade dele. Todo o cronograma, o prazo de entrega no caso, o prazo de entrega das matérias, essas coisas, assim, traz uma certa responsabilidade também. Legal. Não basta fazer, tem que cumprir os prazos, né? Tem que fazer com qualidade ali dentro do prazo. E sempre, eu acho que os professores devem cobrar sempre uma satisfação do que está sendo feito, né? Sempre mostrar o que está sendo feito, que já foi feito, né? Então, não quero chamar de cobrança, mas há uma orientação ali, né? Contínua do que está acontecendo, não é? Sim, sempre tem uma ajuda entre um e o outro, cobrando um e o outro. Isso, no caso, é bom, né? Nesse caso. Porque, assim, a gente não, como é uma equipe, e nesse caso do kart, um depende do outro, a direção depende da estrutura, a carenagem depende da estrutura, e tudo isso. Então, tá um cobrando o outro ali, um em cima do prazo do outro ali para entregar. Então, assim, no caso, todo mundo acaba se envolvendo ali e se ajudando, no caso. Integrando, né? Integrando. Isso é legal você ter falado isso, porque acontece dos trabalhos teóricos, por exemplo, né? É um grupo que tem que apresentar. Aí o aluno apresenta só um tópico da matéria, o outro apresenta só o outro, ele não faz ideia do que o outro tem que apresentar. Aí um deles, acho que já aconteceu com vocês, já aconteceu com os meus alunos. Aí um deles fala, você fala, tipo, professor, eu não sei a parte dele, ele ficou encarregado de estudar isso, então a gente percebe que isso não tem como acontecer, por exemplo, no caso de vocês, né? Tá sempre um ali, imagina, eu esqueci dos freios, porque o freio tava com fulano. Não tem como acontecer isso no final do trabalho, não é? Vai dizer. Isso. Assim, a gente acaba se envolvendo com tudo um pouco, né?
sim, eu posso estar fazendo a parte da bateria, mas eu acabo me envolvendo com o motor, porque eu preciso saber as especificações do motor para fazer a bateria, o chassi também, a gente precisa saber o tamanho da direção, da barra de direção, e tudo isso. Então, cada um estuda um pouco do que o outro está fazendo. Então, todo mundo acaba se envolvendo na mesma coisa. Muito bom. Então, exige uma organização e divisão do trabalho, que é comum, né? Tem que existir para que o trabalho realmente aconteça em etapas e divisão dos grupos. Mas, como você falou, é muito legal você citar isso, né? Que um está relacionado com o outro e você acaba sabendo conceitos gerais das partes e não só da que você está responsável, não é? O mais importante é que eles estão lidando com itens de segurança, por isso que eles têm que ter valor e confiança no que eles estão fazendo. Por quê? Porque vai ter uma pessoa que vai estar lá pilotando e aí ela vai participar de curvas, competições, vão ter toques, né? Um carro bate com o outro. Então, quer dizer, toda uma responsabilidade técnica de materiais, melhores escolhas, um bom acabamento, uma boa qualidade de construção, tudo isso são pontos que eles estão levando em conta. Muito bom, excelente. Estamos aqui batendo um papo com o pessoal de Engenharia Mecânica da Uniamérica sobre a produção de um kart elétrico. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação. Agora são 16 horas e 48 minutos. Estamos conversando sobre o projeto integrador de semestre dos futuros engenheiros mecânicos lá da Uniamérica, que é a confecção de um kart elétrico. Matheus, estava falando antes, a gente estava falando que é um grupo grande, que esse grupo ele tem uma divisão, uma organização e ao mesmo tempo uma integração muito forte. Qual que é o seu papel, assim, qual que é a parte que você está focando aí dentro desse projeto? No meu caso, eu estou no grupo mesmo da direção, na direção e da suspensão, mas como o kart não tem suspensão, então é só uma ajuda ali mesmo. Então é mais na direção e como subgrupo na bateria. A gente tem 2 subgrupos, né, que seria a bateria e o motor. Muito bom. E vocês fazem testes em relação à bateria para ver qual que é a mais adequada ou coisas do gênero? Sim, foram feitos bastante testes com diversas marcas de bateria, assim, testando se ela entrega realmente o que ela diz nas especificações dela, se ela tem uma grande chance de explodir, né? Porque a bateria você tem que pensar que ela está ali no kart. Para gerar um kart, precisa de uma bateria muito grande. Se ela explodir, pode causar algum dano grande, né? Então, assim, teve todo um estudo, alguma coisa também, se caso, não é para acontecer, mas se caso acontecer a explosão, a gente conseguir amortecer essa explosão para não ferir o piloto. E todo o caso da refrigeração da bateria, onde colocar ela, inclusive no chassi e tudo isso. Muito bom, que também é algo que não só o carro elétrico, mas todos os outros automóveis sempre tem que pensar em todas essas questões, né? André, acho que você consegue responder, acho que pode ser você responder essa. A indústria automobilística, ela também faz testes no processo de produção, assim como os meninos estão fazendo. Claro que são processos diferentes, mas assim como o processo deles produzirem esse kart elétrico, ele requer vários testes e vários estudos, isso acontece também na indústria automobilística de uma maneira mais intensa e em grande escala, não é? Por exemplo, o kart, ele tem o cockpit, então ele deve, por exemplo, estar sujeito a rolar e aguentar a estrutura. Ele pode virar de ponta cabeça e eu posso lá justamente pôr na posição normal, sem nenhum prejuízo da pessoa. Vamos pensar que os carros, antigamente, dentro do processo histórico, quando o homem deixou de andar de carruagem e passou para o automóvel, ele também fez todos esses testes, né? Se você pegar a história dos automóveis, eles pegavam os carros, viravam de ponta cabeça, viam o que acontecia, a resistência da estrutura. Então, querendo ou não, esse casulo, esse ambiente em que as pessoas ficam, ele tem uma estrutura ali de sobrevivência. E o que foi evoluindo com o passar do tempo? A gente vê que na história os carros sempre foram muito fortes, o material ele foi sempre muito resistente. E o que isso ocasionava nos ocupantes, né, motoristas? Ele não amortecia, então o impacto de uma batida era traduzido totalmente para a pessoa. Então o que acontece? Eles viram que a evolução da engenharia automotiva foi no caminho de tornar o material amassável, flexível.
Se a gente for avaliar, esse avanço permitiu duas coisas. Primeiro, o material ficar mais leve. Então, se você pegar a chapa hoje de um automóvel, ele é muito mais fina do que pegar na década de 20 e 30. E se você pegar todos os anos, ela vai afinando. Então, quer dizer que eu tenho toda uma engenharia de materiais que vou adequando o material mais sofisticado e aí ele precisa de ter ele mais fino e mais fino ele resiste à mesma coisa. Então, o fato dele poder amassar, ele vai absorver esse impacto. Aí, fora isso, outros itens de segurança foram entrando. Então, nós temos os airbags, nós temos retardadores de freio, o próprio ABS. Então, tem diversas melhorias que foram feitas com relação a esse avanço tecnológico. Se a gente for analisar, isso já chegou a um fim? Não. Porque o ideal, se a gente pegar esses filmes de futuro, é que aconteça um acidente e a pessoa sobreviva após ele. Que tenham sistemas mais eficazes, né? Que você pode destruir todo o carro, mas a pessoa sai ilesa. Então, esse é um avanço, esse é um desafio para a engenharia como um todo. Vamos pensar o seguinte, que o próximo desafio é tornar cada vez mais leve o carro. E para ele tornar cada vez mais leve, porque vamos pensar, um carro muito pesado é mais difícil frear. Você consegue visualizar? Se eu estou num caminhão, Scania, descendo uma ladeira abaixo, para eu colocar o pé no freio, é uma tristeza. Ninguém vai querer estar lá de fusquinha atrás de um caminhão Scania carregado. Então, o que a gente pensa? A gente pensa, se eu tiver algo super leve, um carro super leve, ele vai ser leve para eu acelerar, quer dizer, eu preciso de pouca energia para acelerar, eu preciso de pouca energia para frear. Então, o caminho da evolução dos nossos automóveis é nesse sentido. É tornar mais leve, um motor mais leve, porque hoje o que mais pesa no automóvel é o motor. Se você tira o motor, o carro fica super leve. Só que o que acontece? Os passageiros também têm que ser leves. Então, não adianta a gente, por exemplo, os carros ficarem super leves e a gente tem uma população obesa. Você já pensou nisso? Então, tipo, tem um banco standard, um banco king size, plus. Então, a gente também tem que ter uma educação, né, em termos de ser humano, porque senão não adianta. Então, tudo isso, você está vendo que a sociedade ele tem que ter uma convergência, tem que ter aí um bom senso. Então, a engenharia que a gente está trabalhando agora com os nossos alunos está levando para esse desafio do futuro. Por isso que toda essa concepção dos itens básicos, eles estão aprendendo agora que vão ajudar para resolver os problemas lá na frente. Olha, muito bom, com certeza. Eu acho que então a gente está no caminho, né? Isso que o André falou mostra que o projeto não é um projeto isolado, que ele está em sintonia com todo o processo industrial aí que os engenheiros vão enfrentar depois quando forem para o mercado de trabalho, não é, Matheus? Claro, né? Toda essa ideia do chassis, do carro elétrico que tá vindo aí no mercado bem forte. Antes era só uma teoria, né? A gente dizia, não, carro elétrico, vou colocar um motor de ventilador ali, vai funcionar. Hoje em dia está cada vez mais real isso no mercado. E vai ficar muito mais forte isso, porque o petróleo, assim, em si, que é o combustível, é um meio que acaba. Que um dia vai acabar. E, assim, o futuro é a eletricidade. Quem sabe é uma outra coisa que a gente ainda não conhece, mas no momento o futuro é a eletricidade, o carro elétrico. Energia mais renovável aí, né? Com certeza. Matheus, vocês tiveram alguma questão, como que é a questão do custo do kart elétrico? Ele tem um custo mais alto no caso da aquisição, mas o custo dele a longo prazo é um pouco menor devido ao tipo de bateria, por ser elétrico. Como é que funciona? Como é que vocês avaliaram o custo aí? Ele dura mais, então talvez o custo dele é mais alto, mas ele dura mais tempo. Vocês conseguiram avaliar se o kart que vocês estão fazendo ele tem um custo razoável, igual ao dos outros, ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos? Assim, no caso do custo do kart em si, ele é um pouquinho mais caro para você construir ele. Mas assim, no caso, se você for botar na ponta da caneta, o que você vai economizar de combustível, da manutenção, das peças que vão estragar, porque o motor elétrico, você tem uma durabilidade muito maior nele. Você não precisa ficar todo aquele incômodo de óleo, ou essas outras coisas, você só faz tipo uma revisão nele necessária. E todo esse custo que você vai ter com o combustível, você vai economizar e na revisão. Então, assim, com o passar do tempo, você vai recuperar o que você gastou no kart. Muito bom, excelente. Então, a longo prazo aí, super compensa o kart elétrico, né? Muito bom. Matheus, a gente sabe que os projetos integradores, eles têm um orientador, né? E agora a gente está
esse semestre os projetos também estão tendo mentores. Quem são os orientadores e o mentor do projeto? Assim, nesse projeto meio que todos se, vamos dizer assim, se envolveram. A gente teve a ajuda de bastante professores e vários auxílios, e a gente teve um mentor também, que foi o Romildo. Engenheiro mecânico Romildo. O engenheiro mecânico Romildo, né, que é um professor de fora daqui, que foi o nosso mentor. Fora os outros professores, né, pessoal que foi ajudar a gente, o próprio pessoal do laboratório da Uniamérica, dando auxílio ali, e todo esse pessoal. Legal, muito bom. Legal você falar isso, né? Então envolve bastante gente, né? É um grupo grande de alunos, são vários professores, é mentor de fora, é bastante gente envolvida no mesmo projeto e empenhada aí para que seja um sucesso. Muito bom. Eu sei que você já falou bastante das dificuldades, principalmente quanto à resistência aos materiais, os conceitos aplicados, mas teve algum desafio que você considera o desafio principal, assim, desse empreendimento? O desafio principal dele foi, fora a escolha do material, que já falei diversas vezes, foi, como eu posso dizer assim, a pesquisa dos materiais. Que no caso, assim, a nossa pesquisa foi mais direcionada mesmo à bateria, ao motor e ao chassis. Mas o chassis, como a gente já havia falado, as dificuldades foram aquelas. Em relação à bateria, também foi aquela, e o motor. Você precisa de um motor com um torque bom, mas ao mesmo tempo econômico. Então, assim, foram diversas pesquisas, diversos testes, várias marcas, como posso dizer assim... Foi mais na pesquisa do que já existe no mercado, do que já existe de melhor para que fosse adaptado para o projeto. Isso. Agora um dado só curioso, né, Raíza e ouvintes, né? Se a gente for pegar o rendimento dos motores, é um negócio fascinante. Por quê? Se a gente pegar o motor mais eficiente hoje, combustível, se a gente fala o seguinte, eu coloco tanto lá de combustível, enche meu tanque, quanto que eu ando? A autonomia. Então, para aquele valor agregado, aquele produto químico, né, ele queimar e virar energia, hoje a gente tem uma eficiência com motor a combustível fóssil, ele tem ali perto dos seus 30% a eficiência global de rendimento. O rendimento do motor elétrico, ele chega a ser da ordem de 90%. Então, toda a energia que eu guardo, eu armazeno e eu uso depois, a eficiência, ou seja, a perda de energia por calor, dissipação de outras formas de energia e não trabalho, ele acaba sendo muito mais eficiente o carro elétrico. Então, tudo isso é um fator ainda otimizador dentro do processo de energia. Com certeza, eu acho que esse projeto aí, ele faz jus ao próprio nome da campanha do vestibular desse semestre, que é inovação, né? Então a gente está trabalhando aí com novas maneiras, novas tecnologias, né? Novas modalidades aí, né? Sim. Muito bom, excelente. Então, Reis, a gente agradece muito a participação nossa e para quem queira fazer engenharia mecânica, entre no nosso site, conheça a Uniamérica, verifique o nosso estilo, como que os alunos estão, olha o caso do Matheus, né, o exemplo dele e perceba que ele está no primeiro ano, ele já tem toda essa bagagem. Venha você também ter curiosidade, venha nos conhecer e fazer parte desse clube, né, essa grande família que é a Uniamérica. Muito bom! Então, lembrando que no dia 15 de novembro acontece o primeiro torneio de skate na Vila, às 9 horas, na pista do Costa Ginásio Costa Cavalcante. O ingresso é 2 kg de alimento não perecível por atleta. Então, todo mundo aí que vai participar, todo mundo está convidado não só para participar, mas para assistir as competições. Vão ter várias categorias, os meninos vieram aqui ontem falar sobre o projeto e estão super empolgados. Então, encerramos mais um Uniamérica em Ação hoje. Amanhã voltamos no mesmo horário, às 16h30. Muito obrigada pela audiência.